Ninguém nasce mulher, torna-se, decretou a filósofa Simone de Beauvoir no século XX, quando do feminino esperava-se tudo, menos que pensasse. Para cada Simone de Beauvoir, dezenas de filósofas cujas perguntas foram apagadas na fogueira da história. Tudo que sabemos sobre as mulheres, primeiramente, foi contado por eles. E quantas historiadoras perdemos no meio desse masculino caminho? Onde elas estavam enquanto os homens produziam? Esses são alguns dos trechos de Ora no Limbo, Ora no Holofote, uma das crônicas dessa coletânea. Você está pronta? Amar, Ser, Avançar, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela querida escritora e professora Genevieve Faé. É uma honra tê-la conosco aqui. Obrigada pelo convite, mais uma vez, pela valorização da nossa literatura. Fazia um tempo que tu não voltavas aqui e o teu fluxo de produção vem muito intenso e aí os livros vão sendo lançados e nós não damos conta de conversar sobre todos eles. E hoje temos aqui uma obra bastante provocativa, Você Está Pronta. E é no sentido de que a mulher se encoraje a assumir os seus espaços. E até tu usas um termo para iniciarmos aqui, que é a impostora de si próprio. Muito se fala da mulher conquistar o seu espaço e tentar chegar, e aqui muitas vezes se trata também de um momento em que a mulher chegou, mas meio que não aceita que chegou. Não se sente merecedora. Por mais que seja contraditório isso. Como foi uma entrada mais tardia, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Mulheres historicamente têm menos disposição, menos confiança em si mesmas para, por exemplo, disputar um cargo mais alto. Então, essa questão da diferença salarial, por exemplo, a gente sabe que tem a lei da igualdade salarial, né? Mas muito da diferença se dá a isso, de elas não se sentirem prontas, preparadas para o cargo. Por exemplo, nós citamos aqui alguns nomes e tu te vares também de alguns estereótipos no dia a dia para caracterizar isso, mas que não são estereótipos à toa. Por exemplo, tu citaste aqui uma histórica primeira-ministra alemã, Angela Merkel. Nós tivemos aqui no Brasil a ex-presidente Dilma Rousseff. Sim. E são figuras que tiveram que adotar uma postura mais firme no dia a dia e que se tornaram razoavelmente respeitadas também por isso. No caso da Angela Merkel, ainda mais preponderante esse aspecto. Porque o espaço político ainda é complicado, ele ainda é um pouco hostil para as mulheres, né? Então, quando em época de eleições, por exemplo, é muito comum, né, a gente comentar a trajetória dos candidatos, e das mulheres a gente comenta a beleza, a vestimenta, como se isso viesse à frente. Então, essas mulheres que têm que ser fortes para assumir o seu papel, elas acabam emulando virtudes teoricamente masculinas. Nós temos aqui, por exemplo, no contexto de Caxias, uma gama de políticas e até vereadoras desta casa que vieram da educação, né? Professoras, enfim, e que é uma profissão que, sobretudo no passado, ela se harmonizava mais facilmente com o contexto também de cuidar da casa, enfim, e tal. E isso acabou chegando ao parlamento também. Eu não sei como é que tu avalias essa caminhada também no corte das mulheres e das suas especificidades. Depois nós temos aí outras profissões com o passar do tempo. Eu vou lembrar da hoje deputada federal Denise Pessoa, era arquiteta, né? Olha, eu não sabia. Foi vereadora dessa casa durante muito tempo, presidente, hoje ela é deputada federal. Como é que tu avalia também, que na medida em que tu citas os currículos, a valorização também às formações das mulheres para esses cargos de ponta? E a gente tem a entrada das mulheres mais nas engenharias, por exemplo, né? Só que uma coisa que eu comento no livro é que o fato de haver um avanço não significa que o avanço foi completo. Então, se a gente comparar, né, o que era ser mulher na década de 50, né, aqui no Brasil, as mulheres tinham que pedir permissão para trabalhar, permissão para o marido. O direito ao voto é coisa dos anos 30? É de 32, isso. E elas não podiam ter nenhuma conta corrente sozinhas, elas tinham que ter com o marido. Então, assim, para a história foi ontem. Às vezes eu até comento com as minhas alunas, né, que tem 15, 16, 17 anos, que elas imaginam que sempre foi assim.
Mas aí eu comento, né, como foi uma luta das que vieram antes da gente, né, para que eu consiga, por exemplo, hoje, ser mãe, ser professora, ser escritora, e que ninguém estranhe, né. Então, há um avanço muito grande, porém, em determinadas áreas, como a política, ainda há certa hostilidade. No decorrer do livro, é uma coletânea de textos. E, aliás, a propósito disso, há poucas semanas eu entrevistei a professora Marília Froze Galvão. Sim, cronista. E ela até divergiu do ponto de vista de classificação do próprio texto. E ela disse que... ela disse que não é crônica. Que não é exatamente. Até ela sabia também. Me lembrou a Clarice Lispector. Classificar exatamente. Mas onde é que eu queria traçar a similitude? Do ponto de vista de ter um fio condutor entre os textos. É quase que um fosse partícula de um todo. Mas eu não sentei para escrever esse livro. Foram crônicas esparsas, que aí um dia eu fui mexer na minha gaveta virtual, os textos da gaveta, né, e eu percebi que eles tinham esse fio condutor. Então eles falam muito de empoderamento, da questão do esforço e do estudo, e aí eu percebi, não, isso pode virar um livro. E aí eu até gostaria de aprofundar depois na parte 3 do livro, que foi com a qual eu iniciei o programa lendo, mas eu gostaria primeiro dos autores que te dão suporte. E geralmente livros desse tipo eles se valem muito mais de mulheres, mas tu também te socorres de autores masculinos. Eu gostaria um pouco do critério, digamos, dessa curadoria de autores que te dão sustentação na abordagem. Quanto mais autores, né, a gente consulta, melhor o nosso estilo, porque aí a gente vai entrando em contato com textos diferentes. Por exemplo, o caso da Clarice Lispector, né? Ela escrevia crônicas para o jornal e ela disse em vários momentos que ela não se considerava uma cronista, que ela não sabia exatamente como fazer uma crônica. E aí hoje tem um livro dela chamado A Descoberta do Mundo, que é um livro fantástico, ele é uma compilação das crônicas, né? E aí eu lembrei quando a Marília fala, né? Eu não sei se é crônica, a Clarice também é por esse caminho. Mas assim, os nomes masculinos, a gente tem Rubem Braga, Rubem Alves, tem vários, assim, vários. Em epígrafes, tu usaste ali Fernando Pessoa. Isso, aí de outros gêneros, né? Pegando clássicos. E depois, do ponto de vista da construção filosófica, a Simone de Beauvoir é uma das que mais aparece e que eu acabei citando aqui. Também tem uma referência a Djamila Ribeiro, não vou dar conta de citar todos aqui. Eu cito muita gente. mas isso foram pontos que chamaram a atenção. Que me chamaram a atenção no decorrer da obra, e esses que eu citei, Montaigne, Fernando Pessoa, mas do ponto de vista de epígrafe, para demarcar até a possibilidade de conquistas, de buscas. Foi mais ou menos por aí também? Foi por aí. E eu sou meio obcecada pela leitura. Então eu não consigo escrever sem citar as referências, né? É muito complicado quando tu pergunta assim para um autor quem que instiga ele, quem que ele segue, digamos assim, no estilo, porque às vezes não é muito consciente. De tantas leituras, né? Porque eu fiz letras e fiz mestrado em letras. Então eu já perdi de vista, né? Quantos autores eu li, não só brasileiros, né? Então, muitas vezes, a gente se baseia num estilo e não sabe conscientemente em quem é. Sim. E do ponto de vista identitário, eu gostaria de pegar esse trecho em que é dito o seguinte, Simone de Beauvoir de novo, que tu falas em não nascer mulher, em se tornar mulher. Como que é isso? Porque o se tornar mulher, do ponto de vista mais ligeiro, é o sujeito que olha assim, eu, por exemplo, agora sou pai de menina, recém fez 4 meses. Se tornou pai. A Teodora. Então, se tornar mulher, talvez, quando ultrapasse a faixa dos 15, 18 anos, agora é uma mulher e tal, que está maior, enfim, do ponto de vista mais fenótipo, assim, do desenvolvimento. Mas sabemos que não é exatamente disso que tu estás falando aqui. Isso, tornar-se assumir papéis que a sociedade coloca, mas ao mesmo tempo, no caso da Simone de Beauvoir, né, ela rompeu com alguns papéis, né, então ela tomou uma série de decisões que eram estranhas à época e hoje a gente admira. Mas eu complemento um pouco, eu também acho que é tornar-se homem, porque o homem também assume papéis. Eu digo que o gênero é uma prisão também. Quando nasce um menino, uma menina, se espera muito deles.
Então, não é só a mulher também, essa questão de traços da masculinidade que se espera dos meninos. Então, eu até comento em uma das crônicas, né? A menina a gente cria para ser delicada, para ser, não vai se sujar, né? Está de vestido. E os meninos a gente já cria mais para ser aventureiro, né? A gente elogia muito a coragem, e a menina a gente ainda elogia a delicadeza, a beleza, né? Então, aos poucos isso vai mudando também. Sim, tu abres um leque do ponto de vista de estereótipo, mas um estereótipo que não é pro bem, né? Porque o estereótipo ele também pode ser positivo, dependendo. Mas ele limita, ele ajuda, né, no entendimento, mas nesse caso aí limita e já cria uma tatuagem, né? O sujeito nasce para cumprir aquela demarcação, né? E aí qualquer traço de personalidade diferente já é taxado, já é rotulado, né? Tu és docente, e isso é demarcado também no livro de uma forma bastante explícita do impacto que tem a atuação de pais e professores nesse processo da infância e que vai acompanhar pelo resto da vida. O que acontece na infância precisa ser trabalhado na fase adulta, porque a pessoa fica de fato marcada. Aí não é um estereótipo tão facilmente superado. Aquilo ali ficou. Ali a Luft fala que a infância é um chão que a gente pisa pelo resto da vida. É muito forte, né? E o que tu terias até para dar como sugestão, como educadora, nesse sentido? O que temos de mais urgente é a relação com as telas. Porque os jovens estão se afastando dos livros, e muitas vezes eles nem foram aproximados dos livros, né? E se afastando por conta das telas, e aí as pesquisas estão mostrando uma série de malefícios, né? Então, até mesmo na socialização, acaba atrapalhando, né? E aí essa lei, que é a lei da proibição do celular na escola, ela vem boa hora. Só que não adianta a escola fazer esse trabalho de blindar o aluno das telas, né, fazer com que ele foque no estudo, se ele chegar em casa e ele mergulhar nas telas sem um tempo de controle, sem aquele momento com a família para ter a convivência qualitativa. Então, a gente tem que ajudar a escola nesse sentido. Sim, tu fazes algo adequado no colégio e não consegue esperar em casa, que até foi um termo que eu utilizei, fui fazer as visitas lá para a escolinha e tal. Sim. E como nós trabalhamos, enfim, vamos ter que colocar a Teodora lá no berçário 1. E aí eu comentei exatamente isso, como é que nós faríamos para espelhar a rotina, não exatamente igual, mas para espelhar alguns hábitos da escolinha em casa, né? Que então, é bem importante, essa é uma preocupação, né? Sim. Que tu chegas de um jeito e depois nesse vai e vem não consegue estabelecer uma rotina, uma disciplina, né? E o problema é que os pais hiperocupados também, né? É complicado ter esse tempo aí de qualidade, mas é um tempo que a gente investe naquele ser humano que nós estamos criando. Então, fazer alguma refeição juntos, né? Ler 5, 6, 7 páginas que seja de um livro, né? Criar o horário de leitura, né? Criar o horário de leitura, exatamente. E até teve uma pesquisa que mostrou agora que só por uma leitura de 6 minutos antes de dormir já baixa o cortisol no sangue. Olha só. Então tem benefícios que vão além daqueles que a gente costuma citar, né? Melhora o vocabulário, melhora a imaginação, mas também ajuda no bem-estar mental. Sim, aquela velha imagem do sujeito lendo um livro e cochila, até que atira o livro pro lado e enfim dorme. O processo de relaxamento. É o processo de relaxamento, exatamente como tu falas. E na própria divisão do livro, eu não vou colar aqui ler, mas enfim, ele tem um processo ali, ser, amar e avançar, se eu não estou enganado. Isso. Acho que seriam essas as etapas. Fazendo aqui uma apropriação ligeira, o sujeito se reconhecer, se amar, de fato, se valorizar, e aí tem um campo muito longo a avançar. Algo que tu disseste aqui há pouco tempo, não é porque a mulher conquistou determinados postos que já está resolvido. Exatamente. Ainda há uma caminhada muito a ser trilhada, né? E as meninas, especialmente, precisam desse encorajamento, desse empoderamento, né? Não, se tu quiser ir para política, tu consegue também. Claro. Né? Então, eu como prof, né, como professora aí que formo esses alunos que estão entrando na vida adulta, né, eu preciso ter esse papel também. Eu não trabalho só a redação, que é a minha matéria, né, eu acabo trabalhando outros elementos, né, porque eu sei que eu tive esse incentivo onde eu estudei. Eu tive professores que me diziam, nossa, tu escreve bem, né, eu tive uma professora que me falava isso na 8ª série, eu lembro até hoje.
que ela solicitou que a gente fizesse um poema, e eu fiz, nem todos fizeram, e aí ela foi na minha classe e falou, tu tem muito jeito para escrita, tu tem que ir por esse caminho, pensa nesse caminho. E às vezes a gente não percebe o poder que tem uma palavra, uma frase de encorajamento. Sim, porque nessa fase aconteceu comigo também, o sujeito ele começa a guinar para algumas aptidões, interesse por história, por literatura, se destaca em redação e tal, e tem aquele colega que vai se também destacar. teve incentivo. Tem professores lá que começam a te elogiar, os colegas reconhecem, tem aquele colega que vai se destacar em física, matemática e tal. Não, eu não sou essa, então, não fui essa. Não era o meu caso. Não era o meu caso. Eu estudava para ser aprovado, mas eu estudava muito. Mas não era o meu caso. Então, assim, isso vai sendo apresentado, mas eu entendo o que tu queres dizer, se não tem ali o incentivo, e funciona para todos, né? Isso. Aí não só para a situação das mulheres. Exato, não para os meninos também, para todos. E do ponto de vista, insistindo nesse aspecto do se assumir e tentando articular até a figura da Djamila Ribeiro, que ela trabalha um misto também do ponto de vista da negritude, de gêneros, mas também apelando muito ao aspecto da valorização da mulher. Aí tu fazes uma articulação bem grande entre a Djamila Ribeiro e a Simone de Beauvoir. O que tu esperas que as pessoas entendam também relativamente a isso, sobretudo aqueles que não são familiarizados com as autoras? O meu primeiro, digamos assim, o meu primeiro objetivo é apresentar esses autores. Eu sempre digo que um bom texto, ele nos leva a outro, né? Então a leitura não tem fim. Se eu fosse hoje escrever outras crônicas, eu citaria outros autores. Então, no primeiro momento, eu tento passar a minha paixão pelos livros. Para depois também trazer um pouco dessa reflexão, dessa historicidade, né? O que é ser mulher hoje, como foi difícil para as nossas mães, para as nossas avós e para bisavós, então nem se fala, né? Sim, sem dúvida alguma. E também nesse processo, em dado momento, tu citas a persistência, tu vês, é algo que lá atrás chamava atenção, mas ainda persiste, de autoras que se escondem, de certo modo, e tem uma estratégia ali, até editorial, daquela abreviatura dos primeiros nomes da escritora do Harry Potter, isso, que é uma obra de extremo sucesso, e que seria uma sacada da editora, isso nas tuas palavras aqui, no sentido de que teria mais apelo comercial ao as pessoas não identificarem que é uma mulher. Isso, porque ainda as mulheres são menos lidas e também elas estão publicando muito, mas elas têm essa questão da síndrome de impostora. Eu que convivo com muitas escritoras, né, do Brasil, a gente tem um convívio virtual, né, essa aqui é a vantagem da nossa era, e todas elas se questionam em muitos momentos, mesmo aquelas que são premiadas. E aí volta para a questão da culpa. Nossa, mas será que eu mereci esse prêmio? Nossa Senhora. E é isso que eu falei, no sentido das autoras. E aí tu tens ali, por exemplo, Eliot, mas daí é um pouco mais para trás, mas é algo que permanece. E do ponto de vista de consumo, porque as autoras elas também vendem bastante. Por que essa visão mercadológica? Porque assim, para vender ainda mais, quer dizer, porque Harry Potter venderia. Eu acredito que se não tivesse abreviatura ali. O apelo do enredo são adolescentes lendo tomos descomunais que às vezes nenhum dos adultos enfrentam. E vira uma obsessão, né? Eu acho que isso aos poucos está se modificando, né? Por exemplo, eu fico muito feliz quando homens leem essas obras, porque pelo título Você Está Pronta, pode dar a entender, né? Não, é só para mulheres, mas os homens se beneficiam muito também pela convivência. Até pela compreensão do universo. Exatamente. E aí tu bates bastante nesse termo impostora. Por que a mulher se sujeitou a isso também, de um critério de editor, quando vai colocar a assinatura da obra? É que ela não pôde perceber que ia se impor basicamente pela história, porque é um sucesso de vendas sem fim. Mas no caso da J.K. Rowling, ela foi recusada, o livro dela foi recusado por muitas editoras, e uma delas chegou a dizer que ela jamais ia publicar aquele livro. Que loucura. Então é o medo de não vender, o medo de não ter o seu espaço, porque não é um espaço, é um espaço muito recente, né, para as mulheres. E tu achas que é possível superar? Sim, já está sendo superado.
Sim. Nós temos, por exemplo, aqui um exemplo em Caxias e tal, né? Independentemente das temáticas, a própria Natália Borges Polesso ganhou lá o Jabuti, né? E foi minha colega de mestrado. E a temática do amor, ela não é até hoje, né? Dependendo de quem for ler, vai encarar com preconceito e tudo, enfim. Exatamente. Não, mas isso está mudando também. A gente caminha para um destino muito bonito, mais igualitário, né? Eu tenho uma fé aí na humanidade. Eu costumo olhar, porque como eu sou da educação, né? Se eu não tiver essa fé, como é que eu vou todo dia entrar numa sala de aula? Faz sentido. E nesse desfecho, Genevieve, que quando a entrevistada é boa, parece que flui, nós somos aqui pensando tópicos dos livros e parece que não se esgota. Nós ficamos aqui no vai e vem, conforme os autores utilizados e as terminologias. O que pode ficar assim como uma noção de desfecho, não a moral da história, porque, enfim, a história não se esgota, né? É uma temática longa e que tem que ser sempre alvo de reflexão. O que fica, assim, até a tua continuidade nessa temática, porque não é o teu primeiro livro sobre isso. Isso. Que fica é o poder da palavra, né? A Clarice Lispector tinha uma frase muito bonita, já que eu citei ela antes, né? Que a palavra é meu domínio sobre o mundo. Mas ela não é o domínio do mundo só do escritor, é do leitor também. Então, infelizmente, a gente tem esse último dado do Retratos da Leitura, né? Que 53% da população do Brasil não lê. Então, a gente tem pela primeira vez mais não leitores do que leitores. E por isso a gente precisa resgatar essa questão do poder, né? Da palavra, da leitura pela fruição, pelo encantamento, cada um encontrar o seu gênero, né? E isso abarca todos, né? Porque todos nós somos potenciais leitores, mas alguns ainda não encontraram o seu estilo de texto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, aqui com a escritora e professora Genevieve Faella, que nos brindou aqui com essa obra Você Está Pronto, uma coletânea de crônicas, e aqui a capa ela te abre a visão, amar, ser, avançar, avançar, ser, amar, e assim vai, e que teve, aliás, menção honrosa no Prêmios Literários da cidade de Manaus. Obra, então, lançada recentemente aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.